Eu sou o Paulo Paim e esse é o programa Gestão da Água no Brasil, História e Histórias. Ou, como nós já gostamos muito sempre de chamar, Gestão de Recursos Hídricos feita no osso. E eu sou a Mônica Morim. Nós sempre lembramos que este programa integra o nosso projeto Águas de Todos. O nosso objetivo é colocar à disposição de todos tudo que nós aprendemos ao longo da nossa vida profissional e pessoal também, na área de recursos hídricos. Além de trocarmos experiências, porque nós sempre aprendemos quando conversamos com os nossos convidados. Nesse programa nós temos tratado, né, dos conceitos da gestão de recursos hídricos. Nós não perdemos a ideia do conceito, mas, na verdade, procuramos, através dos nossos entrevistados, tratar esse assunto de uma forma bastante leve, a partir da história, né, da gestão no Brasil e das histórias que cada um dos nossos entrevistados sempre tem para contar. Aquelas histórias que não são contadas normalmente, o bastidor da gestão de recursos hídricos. No episódio de hoje, o nosso assunto é escassez hídrica na Amazônia e a gestão da água. Escassez hídrica na Amazônia? Será que isso tem lógica? Para conversar conosco, nós convidamos a Jane Crespo, alguém que realmente entende desse assunto e que vai nos contar a lógica, que parece não ter lógica. Jane, seja muito, muito bem-vinda. Para a gente começar, conta um pouco da tua história, pessoal e profissional. Oi, Vinícius. Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo tranquilo. Para mim é uma honra estar conversando com vocês. Mônica, é um prazer conhecer você, né? A oportunidade de conhecer você. Muito prazer. Parceiro de muitas histórias de água, né? De Conselho Nacional, de lei, de recursos hídricos, de comitê de bacia. Então, falar de água para mim é sempre muito, muito, muito bom, né? Contar a história, então, né? E participar desse processo, nesse momento aí, onde vocês estão tratando com essa leveza de água, é muito legal, é muito bom de se ver, é muito bom de participar aqui. Eu sou engenheira de meio ambiente, mas eu sou apaixonada, né? Eu sou uma amazônica, nasci na beira d'água. Sou da pátria d'água, como nós dizemos aqui, né? Então, a relação que nós temos com a água, assim, é muito mais do que simples, pura, muito mais do que se imagina só do consumo, da dessedentação, é muito mais do que isso, né? A gente tem história, tem cultura, tem... nossa grande economia gira aqui em torno da água, né? Porque senão a gente não consegue chegar. Nós temos hoje uma quantidade de municípios espalhados aí que só tem ligação por rio, então eu sempre fui muito apaixonada por esse tema. E quando eu fiz minha formação, eu optei por fazer a engenharia ambiental, porque trata todos esses ambientes, né, incluindo o homem, não só a condição natural, mas incluindo o homem. E quando eu fui fazer pós-graduação, eu fiz pós-graduação em política e gestão ambiental e o mestrado em processos construtivos e saneamento, porque eu sempre vi isso como uma continuidade. Então, isso para mim assim, é fantástico, esse universo da água. Como eu sempre brinco, né, a gente só é uma gota em todo esse universo da água, né? E é um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui para falar um pouco disso, né? Contar a história da gente, né? Do qual... E a minha origem ainda é maior ainda, porque com essa relação da água. Porque, imagina, minha mãe tem origem europeia, meu pai tem origem indígena, né? Então, assim, culturalmente, casa, né? Então, é por aí o negócio. Por isso que eu gosto muito de falar de água, me sinto à vontade de tratar de água e estar com vocês aqui é melhor ainda.
Muito obrigada, Jane. Muito obrigada mesmo. Jane, tu conhece bem esse assunto, né? A lógica da gestão de recursos hídricos, assim, clássica, digamos assim, ela é baseada no conceito de escassez, né? Ou seja, escassez quantitativa. Ou seja, né, o balanço hídrico, aquele que a demanda é maior que a disponibilidade. Na Amazônia, isso não é assim. Conta para a gente como é que é, como é que vocês raciocinam na Amazônia com a disponibilidade que existe aí. Thaís, recurso hídrico para a gente aqui, ele tem uma conotação não só, como eu já comentei aqui, não só de dessedimentação, né? Não só de abastecimento, não só de, enfim, dos usos naturais da água como se conhece, né? A lógica de recurso hídrico na Amazônia, especificamente no Amazonas, é diferente. Imagina, nós somos 62 municípios, tá? Dos 62 municípios, apenas um não está à margem de algum rio. Então, imagina o que é a vida, a dinâmica desse estado, né? Que a gente já está na casa dos 4 milhões de habitantes. Como é que é a vida desse povo? A gente não tem estradas aqui, né? E, naturalmente, a gente costuma dizer que nossas estradas são nossos rios, né? Se eu falo para alguém fora do âmbito do norte que a gente leva 20 horas para chegar de onde eu estou, 250 quilômetros em linha reta, né, da cidade onde eu estou, para chegar na capital, eu levo 20 horas, as pessoas se assustam muito, né, Mônica? Se assustam muito aí. Eu fiquei. Eu já ia dizer que era pertinho, está pertinho de Manaus, 2 horinhas. Você faz 200 quilômetros, você faz aí em 2 horas e meia, 3 horas, né? E a gente numa estrada comum, né? E aqui não, aqui a gente vai singrando os rios devagarzinho, com as curvas, e tudo vem da capital. Tudo vem da capital. Pouquíssimas coisas se produzem básico, né? Claro, de alimentação, o que é o pescado aqui, que é a nossa fonte maior, a nossa proteína principal, a gente não tem grandes pastos aqui, mas o peixe. Aí, quando eu falo para vocês que é muito além do que pura e simplesmente a dessedimentação, o peixe para a gente é fonte de alimento, né? Então, imediatamente, não tem peixe se não tiver água, né? Então, essa relação é por aí. O deslocamento, a economia gira no estado todo por água. Todos os rios. Existem rios aqui, existem municípios que você leva uma semana e meia para chegar. Né? Por exemplo, Manaus-Tabatinga é uma semana de viagem. Imagina. Né? Então, olha a distância que tem. Você sair do centro do estado até o extremo, né? O início da nossa água, que vem, né, a partir de Tabatinga pela entrada de água dos Solimões. Então, a geração dos Solimões. Então, a dinâmica aqui é muito assim, né? Ela gira em torno disso. Então, não é só essa questão de você ter a trafegabilidade aqui é completamente diferente dos outros estados, né? Porque a gente não tem estradas. Os acessos mesmo para 61 municípios é por meio da água. Né? Inclusive, dá para conversar com os outros municípios e até com os outros estados, é assim. Por exemplo, a gente tem o Amazonas, para chegar em Porto Velho, na capital de Rondônia, quer queira, quer não, você tem que passar, atravessar de balsa por 1 hora, mais ou menos, 1 hora e meia, dependendo se está cheio, se está seco, e a gente vai já falar sobre isso. Leva 1 hora para você atravessar o rio, né, o rio Amazonas, para chegar do outro lado, para pegar a 319, para poder chegar em Porto Velho. Né? Então, é uma saga. Você fazer isso é uma saga. Né? O que manda a gente aqui, o que demanda a gente aqui nessa situação de escassez? Né? A gente tem um regime hídrico aqui. Em outros lugares, você tem bem estabelecido as estações do ano, né? Outono, inverno, verão, né?
E aí aqui não, aqui você só tem 2. 6 meses de água, 6 meses de menos água. Porque até isso aqui é molhado. A gente tem umas tempestades aqui de verão assim que, né, são incríveis, né? E você não acredita que você está no verão e você recebe, de repente, do nada, no meio da tarde, 20 milímetros de chuva durante 1 hora. 20 milímetros de chuva numa hora, às vezes, é o tanto que chove um dia, sei lá no sertão. Né? Então, aqui a gente tem, assim, no meio da tarde, do sol, 3 horas da tarde, vem aquela chuva 20 milímetros, parou. Né? Então, é diferenciado. O regime hídrico é o que manda na rotina, né? na dinâmica do Estado, dessa forma. Então, para a gente falar de escassez, e essa dinâmica da escassez, como é que funciona? Justamente por conta disso. Por exemplo, como a gente tem municípios aqui que cabem 2, 3 países da Europa dentro, são municípios enormes, né? A gente pega aí São Gabriel da Cachoeira, né? Que cabe tudo dentro. Tem vezes que você já começou o verão numa parte do município e na outra você ainda está em inverno, né? Então, Ai, que impressionante. Assim. Então, às vezes, você começa lá na cabeceira, começa a secar, na cabeceira dos rios, que a gente fala, né? Começa a secar, mas aqui tu ainda tem o tempo de permanência daquela água, por conta do barramento do rio Amazonas, aqui, que segura tudo, a velocidade é muito grande, e aí você ainda tem cheia. Já começou o verão e o rio está lá em cima. Quando vai começando o inverno, começa a baixar a água. De uma vez, assim, muito rapidamente, de 20 a 25 centímetros por dia, e aí tu já está na seca. Está chovendo aqui na cidade, mas o rio está muito seco. Aí começa a ter isolamento das comunidades, e aí você já tem que levar água potável para lá, porque não tem. Nem todas as comunidades têm energia elétrica, então não tem como você conservar os alimentos. As comunidades sofrem muito. Então, quando se fala em seca no Amazonas, não é pela falta pura e simplesmente de água, é por conta justamente dessa dinâmica do ciclo hidrológico que nos deixa aí no intervalo onde acontece isso. Por exemplo, hoje eu estou como presidente do Fórum Municipal, do Fórum de Secretários Municipais de Meio Ambiente, né? Então, a gente conversa com os outros municípios e, essa semana, 3 municípios já decretaram estado de emergência, porque já estão isolados. Inclusive, um deles teve queda de 2 pontos na 319 e o município está completamente isolado, tanto para ir pelo rio, quanto para ir pela estrada. Porque para ir pelo rio, ele é cercado de lagos, e durante a vazante, esses lagos ficam isolados, as pessoas não conseguem sair pelo lago. Né? Não consegue ter embarcação saindo pelo lago, porque vai, em uma hora ou outra, lá vai encalhar e é complicado, são embarcações grandes, né? E essa comunidade está isolada, uma preocupação muito grande. Aqui o pessoal já fez aí uma forma de chegar comida lá, de chegar água potável e tudo mais. Mas imagina, olha essa dinâmica, o que é? E além do que, é muito caro. Porque tudo que chega no Amazonas, boa parte vem de fora, né? Vem de outros estados, e para chegar aqui na dinâmica que é você viajar em embarcações, mandar essas encomendas, esse abastecimento por embarcações, é uma dinâmica completamente diferente. Então, quando a gente fala, né, desse desafio da escassez de água no Amazonas, é muito mais, ou na Amazônia, é muito mais voltado para isso. Não é pura e simplesmente pela oferta, demanda e oferta. A gente não tem consumo aqui. Né? O consumo aqui, dificilmente você vai ter, por exemplo, plantações irrigadas. Né? Para você ter ideia, nós fizemos um estudo, eu participei de um estudo da margem direita do Rio Amazonas e a gente se deparou com uma situação muito interessante. Eu participei da equipe de fornecer algumas informações para a equipe da Agência Nacional de Águas na época, e nos deparamos com uma coisa muito interessante, com a situação da mineração. Por incrível que pareça, quem mais consome a água é a mineração aqui, por conta da lavagem de rejeito. Só isso. E a água cíclica, que ela volta, ela é tratada e volta para fazer, e a gente não tem perda disso, ela tem por evaporação, é outra história, mas não pelo consumo, né? Então, a dinâmica aqui é completamente diferente
com relação à demanda e oferta e demanda por conta disso. E ninguém imagina, né? Ninguém pensa nessas coisas, né? Quando você tem as comunidades isoladas, né? Os municípios isolados, as sedes municipais isoladas, e também acontece ao contrário, quando começa a cheia, tem cidades aqui, municípios do interior aqui, que elas ficam em assim, 30%, 40% submersas da parte da cidade. Já pensou? Quase metade da cidade submersa, porque está muito na beira do rio. E é essa relação que a gente tem, né, com a beira do rio. Ainda falando dessa situação da dinâmica e escassez, é muito interessante, porque eu fui coordenadora dos projetos especiais de um projeto que a gente tem aqui, Manaus, que é a nossa capital, ela é entrecortada por vários igarapés, que a gente chama aqui, que no sul chama de arroio, né? Então são corpos hídricos, corpos d'água, corta a cidade por inteiro, né? E nós temos o início da cidade, a parte mais antiga da cidade, né? Ela é bem vascularizada nesse sentido. E eu fui trabalhar nesse projeto, que era? As pessoas vão no interior para a capital e elas se estabelecem, né, na beira daqueles igarapés, né? Isso eu estou falando de região central da cidade. De Manaus, né, Jane? Você está falando? Manaus, eu estou falando de Manaus, né? E essa região, ela acolhe todo mundo, dá espaço para todo mundo, só que chega um momento que satura. E aí eu fui trabalhando nesse projeto e a gente acaba descobrindo, né, por que as pessoas iam morar ali, né? A primeira coisa, não está perto do igarapé. É a primeira pergunta a ser respondida, a primeira resposta a ser respondida por eles era justamente essa. Não é porque está perto do igarapé, ou seja, por isso que eu falo, que vai muito mais além dessa parte de acidentação, cai muito mais para a parte cultural, social, e essa interface, né, que as pessoas têm historicamente aqui com relação à água como um todo, né? Então, por aí o regime, né, e aí você percebe por que a gente foi trabalhar nesse projeto. É um projeto, até então, visto que foi apoiado por uma entidade internacional, e eles queriam saber isso. Uma das perguntas que, para poder continuar o financiamento, eles queriam saber por que as pessoas se estabelecem próximas dentro dos igarapés, onde não tem condição, em região central da cidade. E aí, quando a gente começou a aplicar os questionários, a maioria da resposta era essa. Porque está próximo do igarapé, porque está perto da água. Não, porque aqui eu tenho tudo, mas está morando dentro do igarapé. Então, é essa a relação. Tanto projeto que a gente tem aqui um tipo de edificação que eles fazem, chamada palafita, né? Que são casas que têm 3 metros de altura, né? Fixadas em perlamancas, em barretes e tudo. E ali o rio sobe, desce, sobe e a casa continua ali. Então, é muito interessante. E aí, na época da escassez, maravilha, todo mundo está ok, vai caminhar por baixo da casa, né? Mas durante a cheia eles ficam isolados por isso. E aí, essa relação da escassez e essa dinâmica, e dizer que tem, né, estação seca que a gente sofre, né? A escassez pela escassez aqui não é. Nunca foi, a dinâmica é justamente essa, né? Nunca foi pelo consumo por conta de oferta e demanda, sempre ao contrário, é mais por conta da condição do regime hídrico mesmo. Jane, essa dificuldade toda, né, que tu acabaste, aí na tua fala apareceu, né, do contato com as pessoas, as distâncias, né, os caminhos todos por dentro d'água. Vamos trocar de assunto um pouquinho, vamos falar de comitê de bacia. Estudo aqui no Rio Grande do Sul de alguns anos atrás, são 25 comitês do Rio Grande, e esse trabalho identificou assim, qual era o mito de fundação dos comitês gaúchos, ou pelo menos da maioria deles, não todos. O mito de fundação não era, assim, o que foi identificado é que o mito de fundação não era água, né? Era ambiente. Então, agora sai daqui do Rio Grande do Sul e eu te passo a bola, Jane, assim, como é que se organizam, né? Quais são as dificuldades, como é que se forma um comitê de bacia no Amazonas? Tu me dissesse
na conversa que nós tivemos aí por WhatsApp na semana passada, que tu está tentando organizar um comitê por conta, né, de uma questão específica. Conta para nós essa história aí. Veja só, comitês de bacia, a política de recursos hídricos, né, ela se confunde muito com algumas situações das oportunidades da qual eu tive de trabalhar, né? Hoje eu estou trabalhando aqui em Maués, né, que é uma cidade do interior, é a terra do Guaraná, é muito conhecida como a terra do Guaraná. Longevidade, as pessoas aqui, a média de vida das pessoas aqui vai de 70 a 115 anos, né? Então, a qualidade de vida aqui é muito boa nesse aspecto, né? Em termos de... Então, o que acontece? O Amazonas inteiro, né? A gente está falando aí da casa de 4 milhões de pessoas, nós temos 2 comitês de bacia até então instalados, né? E a organização de comitê de bacia aqui, ela não se dá, claro, por conflito de interesse. Não é isso. Né? Diferente de você. Que inveja, 20 e quantos aí no Rio Grande? 22, 25? Quantos comitês você tem aí? 25. 25 comitês. Aqui no Rio Grande do Sul são 25. Que inveja, nós só temos 2. Olha, 25 deve dar muito trabalho. Aqui no Espírito Santo tem 14, dão bastante trabalho. Aqui eu acompanhei, né, muito de perto a instalação do Comitê de Bacia do Tarumã, né, que foi aí no finalzinho da década de 90 para a década de 2000, aí, foi muito, muito, muito pertinho, onde as pessoas se mobilizaram, mas quando nós chegamos no Estado, e aí eu já fui para o Estado nessa época, saí do município, nós conseguimos instalar definitivamente, cumprir, né, o rito de instalação, o ATA, né, aquela organização, definir a diretoria do comitê e tudo mais, como funcionaria, as regras e tudo mais, isso, enfim, do Comitê do Tarumã. Então, digamos que o Comitê do Tarumã ele está mais ou menos aí, reconhecidamente, a partir de 2005, 2004, 2005, por aí. E o Comitê do Paraquequara, esse eu acompanhei desde o início mesmo, bem do comecinho. Fizemos, eu dirigi, inclusive, a reunião de instalação deles. E é curioso, porque esses 2 comitês, eles estão posicionados, são 2 bacias que protegem a área central da cidade. Né? E não é por conflitos, é mais por questão de proteção, é mais por interesse de conservação imobiliária e valorização das terras. Por que eu falo isso? Porque são áreas que são um pouquinho mais afastadas do centro da cidade, isso em Manaus, e é incrível, é engraçado, porque elas formam assim, 2 arcos em volta da cidade, né? O Comitê de Bacia do Tarumã, o Comitê de Bacia do Tarumã, o Comitê de Bacia do Paraquequara. E são áreas onde as pessoas têm o hábito, em Manaus, trabalham a semana inteira, e a gente aqui tem as empresas do Distrito Industrial, Zona Franca, né? Então, elas trabalham a semana inteira no Distrito Industrial, e no final de semana vão para os sítios, para as fazendas, para as chácaras, que fica justamente dentro dessas 2 bacias, né? E a demanda é justamente por isso. Primeiro, proteção, porque aqui essas áreas, essas chácaras, esses sítios, eles não têm piscina construída. Normalmente, essas áreas são instaladas ao longo dos igarapés e eles aproveitam o igarapé como lazer. Uhum. Né? Então, o intuito mais da instalação desses 2 comitês foi por conta disso. Se você, a grosso modo, eu estou falando, se você prestar atenção, foi mais por conta disso. O Tarumã, ele é mais antigo, ele foi mais ocupado muito rapidamente, desordenado, e tinha uma cachoeira linda, maravilhosa lá, né? E aos poucos isso foi se perdendo. E o comitê, a parte que o comitê cuida,
ficou um pouco mais preservada. A parte onde fica mais a parte industrial, a parte dos prédios, dos condomínios, já está sendo muito degradada, muito fortemente degradada. Mas a demanda é mais ou menos por aí. No Comitê do Puraquequara, da mesma forma. O Puraquequara é uma bacia que fica por trás da região industrial aqui, né? Então, o distrito industrial, ele fica de costas para a bacia do Puraquequara. E, aos poucos, começou a ser porto, né, de algumas empresas do distrito industrial por lá, né, para facilitar a carga de descarga, não ter que ficar circulando por dentro da cidade. Então, esse interesse também foi afetado, né, mas isso não é conflito. Isso convive tranquilamente com o lazer das pessoas. Então, quando a ideia de comitê, a demanda era mais por isso do que propriamente por conflito, né? Claro que, com o passar do tempo, isso vai tomando outra forma, isso vai aparecendo outros problemas. E o que eu comentei contigo, Thaís, que eu estou com vontade aqui o município ele é muito grande, tá? Aqui dentro de Maués, para você ter ideia, Maués é tão grande, fica bem na fronteira com o Pará, é o último município do estado que é fronteiriço com o Pará. Nós fazemos fronteira aí com pelo menos 2 municípios, né? Santarém e Itaituba, né? E dentro do Amazonas nós fazemos fronteira com mais 3 ou 4 que vai na direção sul do Amazonas, né? Da margem direita do Rio Amazonas. E o que acontece? É muito engraçado porque aonde nós estamos na região norte do município, que não conversa com a região sul. Porque a região sul vai conversar com Apuí, Manicoré, já vai conversar com a região, com a parte sul que fica ligada ao Mato Grosso, já completamente afastado da gente aqui, né? E é o mesmo município, né? Então, isso é muito curioso. O que está acontecendo aqui? Eu tenho cinco bacias bem grandes aqui, com demandas de todas as naturezas das comunidades, né? Então, eu tenho na zona rural aqui, mais ou menos, aí, em torno de 35 mil, 38 mil pessoas, e que tem os seus interesses de todos os jeitos. Tem caça, tem pesca, tem manejo florestal, tem mineração, tem, né, mineração não quero dizer área de garimpo, porque não tem nada regularizado. Então, tem uma área aqui que ela é lindeira. Nós temos hoje 9 unidades de conservação no município, né? Entre federal, estadual, municipal e terra indígena. E tem uma região aqui que a comunidade está querendo isolar essa região, porque a gente tem muita invasão do pessoal do Pará por aqui, que aí tem conflito de pesca, tem conflito de caça, tem conflito de madeira, né, nessa região, e a comunidade quer fazer alguma coisa lá. Eles solicitaram uma unidade de conservação para lá, só que não cabe mais, porque como território do município a gente não tem como abrigar uma unidade de conservação. Mas, aí sim, para a gente começar a entender o que está acontecendo lá por conta de regulação de conflitos, né, dirimir os conflitos, amenizar os conflitos, e esses interesses lá, a minha sugestão para eles está sendo a gente conseguir instalar um comitê de bacia. No interior do Amazonas não tem nenhum comitê de bacia ordenado, não existe essa demanda, né? Porque os conflitos eles estão aparecendo mais aqui porque a gente tem muita influência do Pará. E o Pará, eles vêm avançando na direção do Amazonas. Tem umas discussões aí dentro da Assembleia Legislativa, né, para dividir aqui essa faixa que tem entre o Pará e o Amazonas no outro estado. Tem umas demandas aí meio loucas disso, né? Mas volta e meia me convidam para ir falar um pouco sobre isso. Mas, até então, Amazonas é Amazonas e Pará é Pará. E aí a gente está pensando mesmo em fazer aqui, eu estou conversando aqui com o Conselho Municipal de Meio Ambiente para ver se a gente consegue dar uma solução para eles nesse sentido, né? Não instalar pura e simplesmente uma unidade de conservação, mas que o caminho, porque eles estão precisando
é um comitê de bacia, né? Nesse sentido, que aí a gente vai dar uma equilibrada nas demandas deles nesse sentido, de saber quem é quem que está instalado ali, né? Fazer o zoneamento da própria bacia, aí dá para fazer isso legal. Mas é uma coisa assim que a gente está... É uma alternativa que eu achei assim, para ver se, né, não descamba para outra coisa. É mais ou menos por aí. Entendi. Jane, além dessa relação que você tem com os comitês, você também tem uma história, né, profissional ligada ao sistema de gestão da água no Brasil. A gente queria ouvir um pouco assim sobre o que é que você acha com relação ao que o sistema de gestão da água no Brasil tem feito, né? E para você, né, o que é que você acha que é o futuro, né? O que é que espera esse sistema? O que é que está para vir aí pela frente com relação ao sistema brasileiro de gestão da água? O Paulinho deu uma pincelada nisso, que assim, sempre os conflitos é que geram as necessidades, né? Tanto prova que nasceram os comitês de bacia por conta disso. E, para efeito de gestão, eu acho que nós avançamos um pouquinho, no tempo que eu acompanho, dos últimos 20 anos, vamos dizer assim, que eu acompanho política de recursos hídricos, eu acho que a gente avançou um pouquinho, né? Claro que muito lentamente, né? Por exemplo, o próprio plano de recursos hídricos do Estado do Amazonas, ele tem uma interrupção, né? Porque o tempo que a gente passa fora do processo, dá uma parada ali, né? E quando você volta, dá uma recuperada. Avança um pouquinho, mas aí muda tudo, você vai para outro lugar, e as pessoas que têm lá demoram um pouquinho para vocês resgatarem isso, né? Então, eu acho que do jeito que aconteceu aqui, acontece em qualquer outro lugar com relação à gestão de recursos hídricos, principalmente. E ainda mais a gente aqui, que não é por escassez, né? É simplesmente por gestão. Então, por exemplo, nós temos 9 bacias hidrográficas aqui bem definidas, né, com suas dinâmicas bem estabelecidas, né? A política de recursos hídricos nacional, ela não contemplou muito a política, ela contemplou a política para escassez, mas não para gestão pela gestão, como a gente precisa aqui. Porque, por exemplo, a gente precisa de qualidade de água, porque eu estou numa época aqui onde as comunidades ficam isoladas e a água baixa muito, então a qualidade, né? Porque você tem aumento da temperatura, instalação imediata, aumento da temperatura dessas águas, o aumento de cianobactérias, de cianofícios, sei lá, enfim, de tudo, né? A gente tem, nessa época aqui, um problema muito sério aqui com as comunidades isoladas, com as comunidades indígenas, por conta de diarreias, por conta, né, de doenças de veiculação hídrica direta aqui, por conta disso, né? Então, por demanda, baixou o nível, sei lá, da bacia do Tietê, né? Olha, vai faltar do Cantareira, vai faltar água e tal. A gente não tem isso aqui. A gente vai ter água sempre, chuva constantemente, olha, não estou conseguindo consumir água do rio, mas aqui todo mundo tem um telhadinho, no final do telhadinho tem uma calha, e ali tem uma caixa d'água. A turma junta água. De um jeito Chove, né? Porque chove. Mesmo na seca aqui a gente tem muita chuva. Então dá para fazer. O problema nosso aqui é muito mais com qualidade. E quando você olha a política nacional de recursos hídricos, ela não olha muito para esse lado, ela olha muito mais para a demanda, quem é que vai usar, se tem uma irrigação, lavoura, para animais, né, para o gado, e assim sucessivamente, né? E a gente aqui não. A gente mais é por conta disso, né? Mais é por conta da qualidade. Avançou bastante? Avançou. A Agência Nacional de Águas, eu tenho uma relação muito estreita, né, nesse histórico, né, contando histórias, né, com a Agência Nacional de Águas, porque eu sempre tomei a Agência Nacional de Águas como a referência, e na época que eu participei do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, representando o Amazonas, nós discutimos isso, né? E isso eu estou falando de 10 anos,
10 anos, 8 anos atrás, né? 8, 10 anos atrás, e nós discutíamos isso. Bem como nós discutíamos saneamento. E que não dá para desvincular, na nossa região, não tem como a gente desvincular recurso hídrico de saneamento, né? Ah, não, mas recurso hídrico é uma outra coisa. Eu sei, é muito romântico, né? A gente olhar o pôr do sol da beira da praia, né? Canoinha passando no rio, é lindo, maravilhoso. Mas, para acontecer isso, para onde é que a gente joga o que a gente usou? O Amazonas, ele é muito pobre em saneamento, né? Então, agora, quando chega o marco regulatório, e a Agência Nacional de Águas, né, toma para si ali, assume ali essa questão desse intervalo que tem do uso, da pressão, do bem, né, recurso hídrico, e começa a olhar também o saneamento, aí a gente começa a ver que o que a gente trabalhou lá atrás começa a ter uma nova visão. Então, eu acho que precisa trabalhar muito? A gente precisa trabalhar muito, precisa ter entendimento, né, muito entendimento, para que a gente alcance o que a gente precisa, por conta de uma política mais robusta, de uma política mais palpável, principalmente fazer isso chegar onde é mais longe, onde não tem comunicação, onde não tem energia elétrica, onde tem na interiorização mesmo disso, porque a gente discute muito recurso hídrico na capital, né? E um ou outro sistema de comitê de bacia que funciona muito, PCJ funciona muito, mas olha onde está. Acesso, comunicação, estrada, você consegue conversar, você consegue fazer as visitas. Imagina eu fazer um comitê de bacia aqui, onde, da onde eu estou, da sede do município, para eu chegar lá na primeira comunidade desse rio, eu levo 2 horas. Né? Da primeira comunidade à última comunidade é 1 dia de viagem. Então não é fácil, não tem acesso por estrada. Então não adianta. E você tem conflitos, né? Então nesse momento eu vejo assim essa evolução, claro, né? Vejo um fortalecimento a partir do marco regulatório do saneamento, quando ele começa a tratar não só a política de recursos hídricos, mas apoiada pelo marco regulatório do saneamento. Eu acho que a gente teve uma evoluçãozinha assim aí. Legal. Ótimo. Jane, a gente já está... Oi? Eu só estou longe, mas eu estou antenada. Nossa, assim, as diferenças são muito, muito impressionantes. Eu fiquei até curiosa para conhecer um pouco mais. Eu só fui a Manaus uma vez, também, assim como o Paim. Fiquei muito impressionada, assim, com aquele momento que o tempo fecha, né? E logo chove, 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 daí a pouco a chuva passa, né? Muito, muito diferente, assim, do que a gente está acostumado. E eu acho tempestade uma coisa linda, né? Então, eu ficava impressionada quando podia ver isso nos dias que eu passei aí em Manaus. Imagina quando você vier Manaus e tomar um Guaraná, aí vai ser completamente diferente. Imagino, com certeza, com certeza. E como que aí Nossa, eu fiquei com uma impressão, assim, das pessoas terem uma relação muito mais próxima, né, com a água, né, do que, por exemplo, as pessoas que vivem na cidade, né, ou que têm uma realidade diferente aí do Amazonas. Muito interessante mesmo. Bem diferente. Jane, a gente já está caminhando aqui para o final, né? A gente queria saber, assim, se você tem alguma história de bastidor, alguma coisa engraçada, alguma coisa assim que não se fala muito, né? Não é fofoca. Que não se fala nas reuniões aí com os secretários, né? Tem alguma coisa, assim, que você tem vivenciado, que você acha que é interessante de você contar aqui para a gente, para as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo? Tá, tem uma que eu tenho uma história que eu acho muito legal, assim, que essa foi uma que marcou, assim, né, para mim. Você sai do Amazonas, você não tem noção do que você vai encontrar lá fora, mas foi logo que eu comecei a participar do
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O Amazonas nem tinha, nessa época, o Amazonas nem tinha assento no Conselho. Eu era convidada apenas, nós éramos convidados. Ia como convidada. Na época eu não era conselheira ainda, eu era só convidada. E me convidaram para a gente começar a discutir planos estaduais de recursos hídricos. Tá bom, a Amazonas tem? Não, não tem. Então vamos começar a discutir, tal, você é nossa convidada e tal, vamos discutir. Ok, tá bom. Aí estava junto lá, Paraná, Bahia, estava todo mundo. Em Brasília, é isso? Foi em Brasília. E aí a gente conversando, né, e lá pelo meio das tantas, aí fala, vamos definir aqui, para a gente começar a ter ideia, como é que nós vamos definir aqui, por onde vai começar, quem já tem plano de bacia e tal, quem não tem, os planos estaduais, e aquela coisa toda aí, de repente, alguém pergunta assim, mas a gente precisa saber das vazões. Tá bom, então vamos ver aí. E eu tinha feito o curso de medição de descarga de vazão de grandes rios, muito recente, né? E aí eu falei, vou saber, porque eu fiz semana passada, eu estava bem quentinho na minha cabeça, né? Ok, bem fresquinho. E aí, olha, qual é a vazão do Tietê? Do Tietê, 2.500 metros cúbicos por segundo. Aí eu, 2.500 metros. Vamos para São Francisco. São Francisco, 7.000 e poucos, não, 5.000 e poucos metros por segundo. Vamos lá para Paraná. 17.500 metros por segundo. 17.500 metros por segundo. E eu aqui, agoniada, né? Vocês já perguntar de mim. E aí, Amazonas? Nós temos vocês lá. Eu falei, olha, do Rio Negro, a gente está avaliando 75.000 metros cúbicos por segundo. Aí, Limões é 208. Na época não tinha isso bem feito. É 208 metros por segundo. Nossa! Muito! A gente está na variante aí de 250, 260 metros, 1.000 metros por segundo. Aí o colega lá que estava lá do Pará, que era de Santarém, aí ele virou e falou assim, e a gente lá em Santarém, a gente está na variação de 300.000 metros por segundo. Parou! Parou, ninguém mais quis saber qual era a vazão, mas ficou um clima assim, que foi crescendo, né? Quando chegou na região norte, assim, a gente foi para uma vez, mas era a vazão, não tem né? E aquilo ficou assim, depois a gente ficou, manda um pouquinho de água aqui pra gente, manda aí, porque vocês têm muita água lá, o que vocês sabem com isso? Daqui a pouco vai tudo pro mar, né? Então, essa história ficou na minha cabeça daquela época, do nível de informação que a gente até então não tinha tanto com relação às outras bacias, eu não tinha muito conhecimento naquela época das outras bacias, isso ficou na minha cabeça, assim como referência, foi tão grande, né? Tão grande nós somos, né? E a gente achava assim, tipo, né, um númerozinho tão pequeno desse, mas isso ficou. Até hoje eu tenho isso como referência do susto que eu levei, do tanto que eu não conhecia dos outros universos, e por que as pessoas brigavam tanto, tinha tanto conflito, né, por conta do quantitativo, do volume de água, né. Aí eu fiquei imaginando, eu falei, meu Deus, quantos tietês cabem dentro do rio mais forte? E era por aí, essa história assim, ficou marcada na minha cabeça, né? Até hoje eu lembro dela com muito carinho por conta, né, de ter acesso à informação dos outros e como é que eles viam a gente, né? Olha, vocês têm muita água, o que vocês fazem com isso? Nada. A gente tem água. Muito boa história, Jane, muito legal. Imagino que as pessoas também, assim, você ficou impressionada, né, com os pequenos volumes, né, lá dos outros estados. Aqui no Espírito Santo, os córregos são pequenininhos, né, e as pessoas impressionadas com o tantão de água que tem aí. Porque, imagina, 2.500 metros cúbicos é um igarapezinho que a gente tem aqui de 3, 4 metros, né, que aqui a vazão é muito grande. Então,
3, 4 metros, é um rio muito grande aqui no Espírito Santo. A gente tem uma parte mais estreita aqui do Rio Negro, por exemplo, que é uma ponte que foi feita recentemente, a gente tem 3 quilômetros na ponte mais estreita. Então, é muita água, não é? Graças a Deus é muita água. Que legal, que legal. Jane, é uma delícia conversar com essa mulher, né? É maravilhoso. Aham. Jane, nós te agradecemos muitíssimo que tu tenhas topado conversar conosco, contar um pouco da história dos recursos hídricos do norte do país. É, eu vou te pedir que use agora esses minutos finais para dizer o que tu bem quiseres, assim, encerra a tua fala da forma que tu achar melhor. Mas tem uma pergunta que não quer calar, que eu preciso te fazer. Tu é do boi caprichoso ou tu é do garantido? Eu sou garantido. Então, é raça e tradição, não tem para onde não. E já deixo o convite para vocês aí, ano que vem, a gente sempre tem aqui o festival em julho, né? É o Festival de Parintins, em julho, né? Que é o município próximo daqui. E é a festa do Guaraná, que aí é uma festa fantástica aqui que vale a pena. Muito legal. Tá Obrigada. Obrigada pelo convite. Tá? Eu falei muito que vocês venham. No mais, eu quero agradecer assim, a oportunidade da gente, primeiro país, se reencontrar, é sempre, né, lembrar das coisas que a gente já tratou. Imagina, um programa desse tamanho não aguenta, né? E segundo, é dizer que eu fiquei extremamente envaidecida pelo seu convite, né? Conhecer a Mônica. E, Mônica, eu tenho uma viagem marcada para Vitória, minha cunhada mora aí. É mesmo? É mesmo? Vamos nos encontrar pessoalmente aqui. Sim, com certeza. Então, eu tenho uma visita a fazer muito em breve a ela. E eu me sinto honrada de participar, e como eu abri minha conversa com vocês, é muito prazeroso falar de água, né? E eu tive, assim, aí o terceiro ponto, eu tive um presente muito grande por conta de água. O pessoal do Impob, logo no início do ano, me convidou para escrever, participar, né? Escrever fazer uma dissertação com relação ao meu papel dentro da água. E aí eles me contemplaram, né? Eu sou uma das 100 Mulheres pela Água, de 2022, né? A segunda edição já saiu. Eu recebi essa semana. Estou muito vaidosa por isso, né? Parabéns para você, Jane. Eu imagino, né? A alegria que eu fiquei. Ganhei 2 presentes ao mesmo tempo. Primeiro foi, né, ser uma das 100 mulheres pela água do Brasil na segunda edição. E o segundo que eu ganhei meu neto na mesma semana, né? Então imagina, né? Parabéns de novo. Duas felicidades assim no mesmo momento. Então, assim, eu só tenho gratidão, né, pelas coisas que eu posso hoje já contar, né, pelas histórias que a gente tem, né, e de contribuir um pouquinho aí do trabalho de vocês, né, dessa coisa tão leve, né, que é um bate-papo como esse, é muito legal, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer como é que é essa dinâmica, né, como é que é a escassez de água na Amazônia, né? Isso, então, né? É um prazer enorme estar com vocês. As coisas impressionantes aí no Amazonas. Nossa, muito, muito interessante. Muito. Contigo, Mônica. Bom, Jane, a gente quer te agradecer mais uma vez por essa conversa tão agradável, né? Por esses números impressionantes, né? Essas realidades completamente diferentes aí que você trouxe para a gente nessa conversa. Lembrar que esse é o nosso programa Gestão de Recursos Hídricos no Brasil, História e Histórias, ou como a gente gosta de falar, Gestão da Água no Osso. A gente convida todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, para assistir, participar, criticar, elogiar, divulgar, né? E convida para continuar nos acompanhando
por meio das redes sociais desse projeto Água de Todos. Muito obrigada quem acompanhou aqui esse episódio com a Jane Crespo sobre escassez na Amazônia. E agradecemos também ao professor Valmir, o Zulu, pelo apoio que está nos dando aqui. Muito obrigado e até breve. Até o próximo episódio. Um beijo, Jane. Tchau, gente. Um beijo. Um beijo.